E aí, pessoal, esse é mais um Pois É, o nosso podcast. E hoje eu estou aqui de frente com um cara que manja muito de educação, que faz muito dentro de sala de aula, mas também faz muito fora de sala de aula. Eu estou aqui com meu amigo Linoberg Almeida. Lino, seja bem-vindo ao Pois É. Eu quero começar, antes de você se apresentar, eu quero ler para vocês um pouco o currículo do Lino, que me mandaram aqui e eu fiquei impressionado. Mas vamos lá, eu vou precisar ler, porque é muita coisa. Vai lá. O Lino, ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ele tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. É mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Roraima na coordenação de Ciências Sociais. Foi coordenador e chefe de departamento e diretor do Centro de Ciências Humanas, coordenador do curso de especialização em Segurança Pública e Cidadania da Universidade Federal e da RENAESP do Ministério da Justiça, professor em programa de mestrado, editor de revista científica e nunca saiu da sala de aula. Ufa, hein, Lino? Ufa mesmo, sabia? Olha, a gente vai bater um papo descontraído como sempre, mas é óbvio, gente, que vocês estão vendo nós dois aqui, é impossível não falar de política. Mas assim, Lino, eu quero que você se sinta super à vontade, né? Como eu já disse, seja muito bem-vindo aqui no Pois É. E assim, a primeira pergunta, eu quero que você fale sobre você, né? Onde você nasceu, como é e que você veio parar aqui em Boa Vista. Então, bora lá. Primeiro, Zé Haroldo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui no Pois É. Sabe, eu sempre digo para as pessoas que eu sou natural de Brasília, mas não é Brasília que aparece no Jornal Nacional. Uhum. Aquela da Esplanada, do Palácio, é como se a gente jogasse uma pedra para cima e a próxima imagem ela aparecesse 40 quilômetros depois daquilo, porque eu sou de uma cidade satélite chamada Gama, e minha família mora lá. Eu vim para Roraima em 2005, foi. E eu já vi para a Universidade Federal. E desde aquela data, faz 17 anos, eu sou professor da instituição. Você veio já para ser professor? Já para ser professor da Universidade Federal. Na época eu vim só com mestrado, depois eu saí numa licença pro doutorado, mas eu sempre tive aqui na sala de aula, né? Sempre foi o meu lugar favorito. E favorito da sala de aula, mas com algumas experiências de gestão, né? Administrativa, que todo professor da Universidade Federal tem essa coisa de estar em algum nível vinculado a alguma experiência de gestão ou de pesquisa ou extensão além da sala de aula. E é o lugar que eu gosto de estar, não vou te negar que é meu lugar favorito, é a minha segunda casa mesmo. E tá em Roraima e tá em Boa Vista me deu a oportunidade de ser a pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu sou filho de 2 servidores públicos. Minha mãe era servidora do Ministério da Fazenda e meu pai um bombeiro. Eu já não tenho meu pai mais, mas eu sempre me espelhei em como eles serviam, né? Então eu sempre quis ser servidor público, tô na universidade, é minha casa e de lá é que eu ganhei outros lugares. Tá certo. Lino, em 2016 você surpreendeu fazendo uma campanha quase que 100%, né, digital, ou nas redes sociais. Hoje isso já está até uma coisa mais comum, né? Mas na época eu lembro, né, que você fez uma movimentação muito forte, né, principalmente no Facebook. Lives, né, vídeos, expondo a sua opinião e como que você queria mudança, né, na Câmara Municipal. Resultado disso foi eleição, o Lino foi eleito com 1.649 votos, né, e um mandato super atuante como vereador, super combativo, também super fiscalizador. Conta pra gente, como é que foi esse seu start, né, para disputar sua primeira campanha? Se entrar na política já era um desejo antigo seu, ou se as coisas foram caminhando para te levar para isso? Fala um pouquinho pra gente. Zé, deixa eu te contar um negócio. Tanto para você quanto para quem está assistindo a gente, é sempre importante imaginar que política é tudo que a gente faz todo dia. Acho que não é só eu e você que sabemos disso, mas todo mundo tem que estar ciente. Quando eu, particularmente, eu durmo de um lado da cama, né? Assim, do lado direito da cama. Quando eu levanto da cama e boto o pé no chão, não sei porque algo me diz que eu tenho que botar o pé direito. Porque senão vai dar azar. Só essa estratégia de escolher se o meu chinelo não tá virado, se eu não vou passar debaixo da escada, se o gato preto vai dar não sei o quê. Todos esses... O que para muita gente é superstição, é uma decisão minha.
E, honestamente, se ela vai transformar a minha vida e a vida das pessoas à minha volta, é uma decisão política. Porque é um ato que pode transformar boa parte do meu dia e dos outros que me seguem. O fato de eu ter sido candidato lá em 2016, eu acho que é mais ou menos uma conjunção de fatores. O escândalo no Fantástico da Câmara de Vereadores, a maneira como a população de Boa Vista enxerga a Câmara. Eu não suporto essa coisa de parlamento mirim. Porque dá uma impressão de que o vereador é um personagem insignificante. E ele não é. Se é para ser mirim, é para ser um protagonista como a criança deve ser na vida da gente. Então é um protagonista forte. Então eu decidi, não sozinho, mas com um grupo de pessoas. Eu sou professor na universidade, mas de ciência política também. E a gente tinha um grupo de pessoas que a gente experimentou fazer de um assunto que era de sala de aula um experimento público na cidade. Será que uma pessoa sem grana é eleita numa cidade como Boa Vista para um cargo tão impopular e viciado como a eleição de vereador? Era uma hipótese que a gente tinha que podia ser bem sucedida. A gente fez um teste e ok. O celular ajudou. A maneira como a gente conversava de jeito leve com as pessoas ajudou. O fato da gente conhecer ex-alunos, caminhar pela cidade com facilidade. Eu gosto muito de conversar com gente. Eu gosto de ir para bairro, coisa que as pessoas às vezes fazem as reuniões de 500 cadeiras. Você bota 4, 5 para mim já é uma festa. Então é um jeito de simplificar o processo e experimentar dentro da Câmara um outro jeito de atrair as pessoas para aquilo. Então se de manhã eu sento no plenário e digo para as pessoas o que é a ordem do dia, e explico o que é a ordem do dia, se eu explico para elas o que é um projeto de lei, o que é um veto do executivo, de uma maneira que elas entendam, não uma aula de direito, mas algo que a minha mãe e a minha avó passariam a assistir num story de manhã, eu acho que a fórmula foi crescendo de uma maneira que o trabalho de fiscalizador é consequência. O principal papel meu na Câmara Municipal era provar para mim e para as outras pessoas que é possível fazer um parlamentar diferente desde que você se proponha aquilo. Então, desde o começo eu sabia que não era para ser da base da prefeita. Não era esse o objetivo. Ou para ser oposição. Também não era isso. Era para provar para as pessoas que elas podiam ter alguém para contar, para chamar de seu. E eu acho que isso acabou funcionando. Eu sempre digo para todo mundo que é tipo, vereador dá nome de rua. Não tem essa coisa? Acabei de reclamar quando eu cheguei aqui que essa rua que a gente tá, ela tem 2 nomes e deve ser culpa de um vereador. Mas isso não é um problema. Se o vereador apareceu para dar nome de rua e for uma vontade das pessoas daquela rua, já tá valendo. O problema não é trocar o nome da rua. É a gente poder participar disso como sociedade. Então, lá no Conjunto Cidadão, onde a gente teve um trabalho de nomear ruas, onde elas eram códigos CC1, CC3, pode ser pouco pra gente, mas para as pessoas que moram num lugar que tem códigos, vendo o resto da cidade com o nome de rua, você construir isso junto com a comunidade e elas se sentirem parte, você tem uma rua chamada Rua dos Estudantes e Rua da Tecnologia, faz toda a diferença porque ali é cheio de aluno do Instituto Federal daquela região da cidade. Então, eu fico muito orgulhoso do resultado do trabalho, muito mais pelo que as pessoas lembram depois do que pelo fiscalizar, ou do papel de vereador em si, que ele é consequência obrigatória de fazer o que a lei manda. Foram 4 anos, né, de mandato como vereador, e você colocou para jogo seus projetos, né, sempre levantando a bandeira do papel de vereador, né? E assim, o que também foi uma forma de educar a população, né, sobre qual é o papel do vereador, e mesmo que essa população... Porque a gente ainda tem, né, a gente que está agora, vamos entrar nessa caminhada política, a população ainda tem muita dúvida sobre qual é os papéis de cada player, digamos, nessa. Então, as pessoas têm a dúvida sobre o papel de vereador, sobre o papel do deputado estadual, sobre o papel do deputado federal, né? Eu escuto já muito assim, mas beleza, você é um pré-candidato a federal, quais são as suas propostas, né? Eu falo, olha... Um deputado federal, ele não é que ele apresente propostas, né? Ele está lá para ajudar o Estado através de emenda e para legislar em questões de leis federais. Aí as pessoas... Então você vê que ainda falta um pouco esse conhecimento para as pessoas. E o seu mandato, você procurou educar as pessoas sobre qual é, né, o papel de vereador. Você já tinha percebido, né, essa necessidade
de educar a população, né, sobre o que um vereador cabe fazer ou não? Isso surgiu? Não, eu acho que era parte do processo, sabe? A gente já tinha percebido que não é só do vereador. As pessoas não sabem qual é o papel do deputado federal, não sabem qual é o papel do senador, não sabem efetivamente onde começa o prefeito e onde termina o governo, sabe? Esse jogo de não saber quais são as atribuições daqueles que são eleitos para representar a gente, não é uma inconsciência do cidadão. É uma estratégia organizada do eleito. Os que têm mandato gostam disso. Porque para eles é fácil. Cria esse ambiente de confusão onde ninguém entende nada e não entende coisa nenhuma, onde ele acaba saindo como um... Sabe? Fica mais fácil de eu conquistar corações daqueles que não têm consciência do processo como um todo. Eu particularmente não acho, na minha leitura, que o papel do parlamentar, efetivamente, seja educar as pessoas para isso. Talvez o que a gente tinha que ter era um sistema político que fosse capaz de envolver as pessoas para a cidadania, que elas fossem autônomas, que elas fossem críticas. Mas a gente vive num momento em que falar de criticidade jogam as pessoas ou para a direita ou para a esquerda. Se falar de autonomia, parece que as pessoas elas têm que fugir do adestramento, né? Do decoreba. Eu preferia muito mais que a gente tivesse uma sociedade que decorasse menos, lesse mais e interpretasse mais as coisas do que aquela que está o tempo todo ocupada em gravar uma fórmula para resolver o problema. O papel da gente, eu acho que meu e seu e de outras pessoas, é tentar estimular uma reflexão crítica do cidadão para que ele possa perceber que, puxa vida, o preço da gasolina, a guerra na Ucrânia, a incompetência dos governos, as minhas escolhas erradas como cidadão nos últimos tempos, a minha inconsequência de não acompanhar os mandatos diariamente, porque não é isso? As pessoas vão na urna no dia tal de outubro, quando assume o mandato no outro ano, elas esquecem. Ela só acompanha pela página policial ou pelo grupo de WhatsApp de fofoca. Quando, na verdade, ela tinha que acompanhar diariamente aquele que ela votou e, mesmo não tendo sido eleito, acompanhar aquele que melhor te representa, do que ficar reclamando da política. As pessoas reclamam da política, mas não dão, às vezes, a sua contribuição. Para mim, seria muito mais cômodo ser o professor da Universidade Federal de Roraima. Eu prefiro ser o professor que transforma a cidade e o estado em sala de aula do que ficar só na minha sala de aula com 30, 40 cadeiras, educando pessoas ou aprendendo com elas. Eu quero estar ali dentro, porque é meu lugar de trabalho, é onde eu pago minhas contas, é meu ganha-pão, mas eu também gosto da rua, gosto da feira, gosto da vicinal, gosto de aprender com as pessoas para que a gente possa educar elas de um outro jeito, né? Abraçar a maneira de fazer cidadania para todo mundo. E aí você liberta as pessoas do jogo de tomar lá da cá ou de mentiras. Toda eleição em Roraima chega, você tem enquadramento dos servidores do ex-território. Não tem as pautas clássicas? Linhão da energia. Hoje é um dia que antes de vir para cá a gente passou 1h30 sem luz na cidade. Mas na eleição, linhão de não sei o quê. Que tal a gente ser honesto com as pessoas e dizer quais são as pautas de verdade? Esse linhão já é pauta umas 4, 5 campanhas. Então, sabe? Eu acho que talvez, gente como eu e como você, a gente tinha que organizar uma frente de educar as pessoas para as pautas reais que a gente precisa. Sei lá, quem é que vai falar de internet de qualidade? Quem é que vai falar do papel da Anatel na hora de fiscalizar e regulamentar as coisas? Que não é só ficar ganhando salário de servidor de agência reguladora e não fazer nada pela gente. Quem que vai falar de saúde mental e emocional num mundo tão adoecido e tão deprimido que a gente vive? Vai lá, deixa os outros falar dos assuntos que eles acham que engana a população e uma outra frente de gente possa tratar de assuntos que abordar pautas, né, que realmente vão mais de encontro à população, mas as necessidades que nós temos regionais, né? E também que as pessoas se sintam pautas acolhedoras, né? Eu acho que falta isso. E sendo representadas mesmo. Tipo, esses dias eu estava conversando com pessoas que, ontem mesmo, era sobre ciência, política científica, como é que a gente tem um estado com um monte de faculdade, um monte de universidade, todas elas, você mesmo, prestam um serviço empreendedor, mas como é que as pessoas se sentem depois daquilo? Como é que o Estado pode acolher o conhecimento produzido nas nossas faculdades, universidades, centros universitários?
aquilo tem que gerar algum desenvolvimento para o Estado. A gente melhorou um pouco nos últimos anos. Seria burrice nossa dizer que está tudo igual a 10 anos atrás. Avançou. Mas a gente não consegue enxergar uma coisa de médio e longo prazo para isso que a gente está construindo. Eu acho que é aí que a gente se insere. É um outro jeito de fazer parlamentar. Modernizar essa fórmula para não repetir os erros e os vícios que os parlamentares às vezes repetem, porque é o jeito de ganhar. E não é isso que a gente quer. Talvez seja o inovar não só na hora de se apresentar, mas inovar na hora de legislar, na hora de mostrar o seu papel. Ô, Lino, rapaz, Lino, você está sendo bem tratado aqui hoje. Olha, a produção trouxe aqui um café com leite. É com leite? É com leite? É com leite. Você quer só café? Acho que o Lino prefere só café, viu, produção? Vocês... Não, deixa. Vocês não investigaram bem olha que as preferências. Olha ela, pois é. Inclusive a caneca já é um presente pra você. A gente vai levar a caneca suja? Que pobreza. A gente lava pra ti. Aí tem aqui uma rosquinha. É porque eu contei que eu gosto da rosquinha da feira. Pronto, tá vendo? Trouxeram a rosquinha. Não sei se é da feira, não sei se é a produção arrumou, mas é a rosquinha. Eu não vou falar o nome do supermercado também. Gente, rapaz, deixa eu ver se esse café com leite tá não, bom. Tá gostoso, porque eu tava meio com sede mesmo. Ah, tá com sede? Lino, Oi. Em 2020 você resolveu não disputar a reeleição, né? Você resolveu vir candidato a concorrer a prefeito. E pessoal, só uma notícia aqui. Eu e o Lino, a gente quase se juntou em 2020. Quase que nós saímos juntos. Mas tudo bem. Deus sabe a hora certa das coisas, né, Lino? Quase. Conta pra gente, né? Como é que surgiu a ideia de disputar, de encarar essa eleição, né, pra prefeitura? Olha só. Eu acho que toda coisa que a gente faz na política é sempre um projeto coletivo. E não era meu. Eram vozes que eu ouvia por aí de que era possível a gente apresentar uma candidatura que fosse independente e fosse pautada não na minha fotografia, mas no plano de cidade. Que eu sempre falo dele porque foi tão legal construir um documento em que a gente, durante os 4 anos de mandato de vereador, eu fui acompanhando coisas que eram demandas urgentes da cidade, que elas tinham curto, médio e longo prazo para serem resolvidas ou pelo menos encaminhadas por um prefeito, né? A gente apresentou isso, construiu, eu me juntei com o Dr. Wesley Tomé e com a equipe dele, a minha equipe do Gabilino, a gente conseguiu apaixonar 15.775 pessoas. Tá vendo? E essas pessoas, eu sou muito grato pelo esforço delas de saírem de casa para votar em alguém como eu. Eu acho que às vezes a gente precisa entender que política a gente também faz com essa emoção, né? Eu sei como é que funciona a campanha e tenho um respeito pela grande maioria dos candidatos que se apresentaram naquela eleição. Um pouco menos por aqueles que me atacavam violentamente, que eu rejeito qualquer tipo de violência que as pessoas usem num processo eleitoral. Porque elas usam aquilo para enganar as pessoas. Elas não têm a capacidade de apresentar conteúdo de qualidade, então ela usa o ódio para acessar um lugarzinho cheio de fel que tem no coração das pessoas e participam da eleição. No nosso caso, não. A gente fez uma campanha leve com um monte de gente daqui de Roraima, gente que eu gosto, e aquilo contagiou as pessoas. Eu sei, você sabe. Brigar contra máquinas já estabelecidas não é um jogo fácil, e brigar contra grupos que têm outras fórmulas de fazer política e acessar o poder também não é fácil. Por pouco a gente não foi para o segundo turno, mas aquilo foi um aprendizado para todas aquelas pessoas que diziam: ah, mas ele não vai chegar. Não tem o texto? Ai, não, eu gosto tanto dele, mas ele não vai para o segundo turno. Se por 960 pessoas tivessem acreditado no vou votar naquilo que eu acredito, e não no corrida de cavalo, eu vou votar nesse porque tá com cheiro de vitória, a democracia não se faz como corrida de cavalo. Se faz com você se envolvendo no processo. Se a gente tivesse ido pro segundo turno, poderia o Arthur ser prefeito, mas a gente teria um outro cenário. Poderia ser uma outra disputa. A gente nunca vai ter essa resposta, mas como eu continuo acreditando no poder da urna e no poder da democracia, na oportunidade que se apresentar próxima,
eu quero estar lá de novo para apresentar uma nova fórmula para as pessoas. Quero muito ser esse instrumento de levar consciência, reflexão e ensinar dentro de um outro espaço, que seja o parlamento que for, isso para as pessoas. Mas a última eleição ela foi um aprendizado para mim e para muita gente, especialmente em Roraima, onde você sempre tem os mesmos nomes que se apresentam, ou os vínculos políticos que sempre se apresentam. Ter uma pessoa que não era de grupo e que tinha um trabalho mostrado foi algo legal para todo mundo. Então, para você e para todo mundo, eu sempre tenho uma gratidão eterna por aquilo que foi o resultado daquela eleição. Ter 10% dos votos não era para qualquer grupo. E a gente chegou quase lá. A minha próxima pergunta é, inclusive, sobre isso, né? Na sua primeira eleição, você teve 1.649, né? E agora para prefeito você teve 15.775, um crescimento gigantesco, né? Claro, uma eleição majoritária, né? E, assim, você acha que... A que você atribui esse crescimento? Né? Você já meio que respondeu, mas assim, você acha que isso trouxe uma publicidade ao seu mandato, né, e às suas ideias? Eu acho que sim, acho que tem vários aspectos. Assim. As pessoas têm uma descrença na política e votar em um personagem outsider normalmente é uma resposta. O resultado do trabalho de vereador que ele era muito bem avaliado, então por mais que as pessoas elas pudessem gostar da prefeita A ou do grupo do governo B, da deputada C, elas tinham um carinho por aquilo que a gente construiu. Então, você está cercado de... Eu sempre digo que não era eu. O Gabilino eram 7, 8 pessoas que estavam comigo desde a campanha. Então, o fato da gente ter feito uma campanha de vereador numa doblô e numa moto, e depois ter feito uma campanha de prefeito correndo pela cidade do jeito que a gente conseguia, acaba atraindo uma atenção das pessoas, né? Elas sentem uma espécie de afeto por aquilo. Elas podem, às vezes, não acreditar, mas que tal eu dar um voto de confiança naquilo que eu tô vendo, pelo menos se esforçar para acontecer? E tem também aquele que é apaixonado por aquilo que eu também acredito, né? Então, você tem um monte de gente que acha que as coisas têm que ser transparentes, que a coisa pública não pode ser de jeitinhos, tem que ter projeto, tem que ter método, tem que ter captação de recurso, tem que parar o toma lá da cá, tem que parar com essa história de se o grupo que está no poder tem poder de comunicação melhor, ataca o outro grupo e o outro não presta e eu presto. Esse é um negócio que já não engana mais as pessoas, né? E é uma curiosidade, né? Que parece... Eu não sei se isso é no Brasil, mas aqui em Roraima isso é muito forte, que as pessoas, os grupos políticos não se enxergam como adversários de campanha e tudo, se enxergam como inimigos. Isso mesmo. Né? E procuram sempre querer um destruir o outro. Né? Isso, na minha visão... É péssimo. Né? Pelo menos eu ainda sou um outsider, e isso é bizarro. Né? Você enxergar a pessoa como uma inimiga e querer destruir ela, isso é uma coisa que ainda me assusta muito aqui, né, na política roraimense. E se você parar para pensar, todas essas pessoas, elas fazem também comunicação de alguma maneira. O fato de eu ter me comunicado de uma maneira com elas, sempre respeitosa e sempre muito educada, pode ser que a figura política não goste. Mas a sua assessoria, as suas equipes, sabem do esforço que a gente tem de melhorar a qualidade da política. Eu tenho amigos e gente querida em todos os grupos, e tem um carinho por todos eles, mesmo eu tendo uma diferença com o seu líder, com o seu chefe. Então, acho que o resultado do trabalho da gente é uma coisa que eu aprendi na minha casa de respeitar o outro e fazer com que esse respeito possa se espalhar por todos os outros espaços para que as pessoas tenham confiança, né? A gente possa ser mais verdadeiro e ter um resultado que chegue a mais pessoas efetivamente. Ô Lino, qual que foi a situação mais curiosa que você assim, já passou durante o seu mandato ou durante a campanha mesmo? Imagino que muita coisa já te marcou, né? Mas tem alguma coisa assim que você consegue destacar? Curiosa? Eu acho que o dia que eu cheguei para trabalhar na Câmara e quando eu cheguei lá, as pessoas disseram que tinham pedido para me caçar. E eu achei aquilo tão estranho que sabe, quando a ficha não cai, você escuta um negócio que tá escrito no jornal, tava lá no G1. Tipo, tá me zoando. Não. E aí a pessoa mostrou o celular e tava lá. A prefeitura entra com pedido de cassação de vereador.
E eu, na hora, fiquei pensando, rapaz, e era tanto vereador do outro lado, né? Porque não tem essa coisa. Por mais que você seja colega de trabalho e tá colega de todo mundo ali dentro, os outros têm que defender a posição de quem tá te catacando, né? Sim. E eu ficava olhando para aquilo, rapaz, a pessoa batendo nas minhas costas tá defendendo o outro que quer me caçar. Mas é uma situação estranha, mas eu sempre digo que foi um tiro que saiu pela culatra, assim. Porque aquilo me deu mais força e mais visibilidade, porque era uma coisa que eu acreditava. Então, se eu estivesse errado, até hoje a Zona Azul não estava parada por uma irregularidade no começo. Se eu estivesse errado, as placas de energia solar e aquele terreno na BR teria custado milhões e não 14 mil reais, como a justiça mandou pagar. Então as pessoas elas conseguem entender que na hora que eu me proponho a fazer um trabalho, por mais que o subconsciente diga, ele é oposição, no fundo, ela sabe que eu tenho a posição. E tô correndo atrás daquilo que eu fui eleito para fazer. Agora, curiosidade, eu vou confessar uma coisa para todo mundo. Eu tenho um problema com suco de cupuaçu. Eu não sei por quê, mas Roraima, né? Todo mundo toma suco de cupuaçu, pelo amor de Deus. E eu, quando cheguei aqui, era muito comum eu tomar suco de cupuaçu, mas tanto, em recheio de bolo, não sei o quê, que eu fui ficando meio assim com cupuaçu. E durante o processo eleitoral, todo lugar que você chegava, aparecia o tal suco de cupuaçu na garrafa de Coca-Cola, na garrafa de Fanta, gelado. É óbvio que eu tomava, mas... a garrafa de Coca com aquela cor meio amarelada. Meio amarelada. É cupuaçu. Eu olhava pra garrafa, mesmo quando você tá falando e cumprimentando as pessoas, lá no fundo tá aquela garrafa de Coca-Cola com suco de cupuaçu, e eu pensava, ai meu Deus, só porque as pessoas sabem que eu não gosto de cupuaçu mais. E vai ter... Mas tem... Não é um vai ter que tomar, mas é uma curiosidade de toda vez que eu chego no lugar, vai ter a garrafa em algum canto e eu penso, vou ter que tomar suco de cupuaçu. Mas é uma coisa que eu não gosto mais. Mas normalmente tem em todo lugar e tem que estar lá meio que escondido pra eu tomar. Lino, já teve algum momento que você assim, pensou em desistir da política? Claro que já. Um monte de vezes. Várias vezes. Não é uma vez, não. As pessoas perguntam, parece que é uma vez. Um monte de vezes. A primeira vez que... Você sabe, tem essa coisa do trabalho do vereador, que é estudar o orçamento do município e apresentar as emendas para ajustar o orçamento. Às vezes, o poder público tem essa mania de achar que vai fazer as coisas e você não vai ter alguém ali olhando linha por linha, né? Tá tudo bem, eu corrijo prova a vida inteira, né? Corrijo trabalho, leio o texto, e eu passei a corrigir o orçamento de um jeito, junto com a minha equipe. Mas o poder público, às vezes, não está afim de que você faça isso. Então, teve a primeira vez que eu fiz 50 emendas no orçamento, feito um doido, e apresentei achando que estava arrasando, né? E aí a gente entregou e acreditando naquilo. E elas faziam todo sentido. Tanto é que a gente vai acompanhando com o passar dos anos, o executivo foi ajustando e dando conta de várias das indicações que a gente foi ajustando no orçamento, desde o formato errado do sistema que eles usavam há anos, até... o cálculo de quanto de dinheiro o executivo encaminha para a Câmara pela arrecadação do município. A gente foi ajustando essas coisas, não sei o quê, no dia lá da sessão de votar. Não, 50 vezes ouvindo não para as suas emendas, porque estava tudo meio combinado, obviamente, né? Claro, tá tudo combinado. Não sei o quê. Eu já sabia que tinha combinação para negar e eles insistindo para, Lino, você vai perder todas, tira as emendas. E eu, não. Por que eu tenho que abrir mão daquilo que eu acredito? Só porque vocês combinaram com o outro de que não é para ser. Mas não vou te negar que uma coisa que começou 9 da manhã e terminou 6 horas da tarde, quando acabou, você sabe, não dá aquela hora que parece que cai a ficha? Pra que eu tô fazendo isso? Tive um trabalheira lascada, fiquei aqui sentado. Mas depois que aparece na imprensa que o cara trabalhou apresentando emenda para coisas que a população não consegue enxergar como trabalho, toda vez que eu vejo uma organização não governamental se esforçando para defender animal de rua e sem um amparo público para que a gente tenha uma equipe de resgate ou um hospital que possa fazer essa parceria, nem falo de hospital veterinário municipal, que às vezes até muito esforço isso, mas se ele fosse da Universidade Federal ou de uma universidade pública que fosse parceira do poder público com recurso dedicado para aquilo, não era muito difícil. Já que a zoonoses não é o papel dela, que tal o poder público ser parceiro disso? Sim. E apoiar as ONGs, e apoiar as pessoas, apoiar com castração, com microchipagem para diminuir a população animal. Não pode ser a luta de uma pessoa, de duas. Não pode ser discurso de quem quer ser eleito. É mais do que isso. Porque a eleição vai passar
E a cidade vai continuar com este problema de saúde pública para todo mundo. Só que era um assunto que sempre aparecia nas emendas, sempre era negado e vira uma pauta eleitoral e nunca efetiva de política pública, sabe? Então, a desistência, que é uma sensação de você não ver aquilo atingido, ela sempre passa quando você vê que você resolveu uma coisa com um tiquezinho verde para uma pessoa, para 2 pessoas, para 40 pessoas. Fazer política dá trabalho, mas você tem que ter a compreensão de que é um jogo de muito mais perde do que ganha. É um jogo de ceder, é um jogo de acolher outros olhares, outras percepções. Você não acha que o que a gente está vivendo nesse exato momento, há poucos dias eu tive que sair de um partido que eu ajudei a criar para caminhar para um outro projeto em que eu estou, muito obrigado, sendo bem acolhido. O problema é que quem está lá de fora, às vezes, não faz a compreensão da política real. Então, apanhar por algo que você não abandonou, mas o sistema político te empurrou a buscar um novo destino, eu não posso ficar com raiva daquelas pessoas porque eu preciso que elas compreendam. Então, eu preciso continuar fazendo política para gerar clareza e esclarecimento para o conjunto da sociedade, inclusive para aqueles que me atacam. É um jogo. Sim. É uma arte de vai e volta o tempo inteiro. E tocando um pouco nesse assunto, né, você recentemente se filiou ao Partido Social Democrático, né, o PSD, que é liderado aqui em Roraima pelo meu pai, o deputado Haroldo Catedral. A gente sabe que você tem muita gratidão, né, por tudo que você construiu, né, lá no Rede Sustentabilidade. Né? E, claro, acredito que você tem um canal de relacionamento super aberto com quem te admira. Então, assim, fala um pouco pra gente sobre essa transição, né, que foi necessária para a próxima disputa que a gente vai ter esse ano aí. Então, vamos lá. Eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso, porque assim, ó, o sistema político e o Código Eleitoral, ele foi transformado para chegar perto da eleição, e eu não estou falando em Roraima, é uma coisa nacional. Para que grupos políticos tradicionais, eles se mantivessem no poder. Sim. Então, a gente tem 2 opções. Ou faz alguma coisa para participar da política com mandato dentro do parlamento para lutar pelo aquilo que a gente acredita, ou a gente fica olhando os mesmos de sempre dividirem entre ele as cadeiras do parlamento. Porque é isso que vai acontecer. Vou te dar um exemplo. Em Alagoas, o joguinho do sistema eleitoral está todo calculado para eleger todas as cadeiras de um grupo político só. Porque é uma conta, não é? Eles vão lá, juntam todo mundo dentro de um pacote e todas as cadeiras daquele estado seriam de um partido, que é algo que pode acontecer pela fórmula eleitoral. Se aqui em Roraima eu ficasse sentado dentro da minha fórmula pensada, muito bem sucedida no passado, me elegeu em 2016, elegeu deputada em 2018, e eu sou muito grato pelo trabalho que a deputada faz. Elegeu o vereador, elegeu o prefeito em 2020, a gente elegeu o vereador em Boa Vista em 2020, só que na eleição de 2022 a conta é diferente. Um partido não tem mais coligação. Um partido sozinho precisa fazer 30 mil votos para... 35 mil votos para eleger o primeiro. O primeiro. Se é um partido sozinho, ou uma federação, que é a jabuticaba brasileira da política, juntar partidos de mentirinha durante 4 anos, em Roraima, na minha visão, não teria força, e eu me sinto, não sozinho, mas com um grupo de pessoas à minha volta, que essa é uma chance que eu tenho de ter uma cadeira no Parlamento Federal, por que não dar um passo combinado, dialogado, dentro de princípios e valores que eu acredito que o PSD também acredita. Ah, Lino, mas você concorda com tudo que o PSD faz? Não, porque a gente não concorda. Na política brasileira, a gente tem que entender que os partidos, a gente não concorda com tudo que eles fazem. Na rede eu também não concordava com tudo. Só que é um mínimo de compreensão da população de que na política, para acessar ao poder, a gente precisa de partidos. E a lógica partidária criou uma regra que alguns partidos têm mais chance que outros. Preferi, neste momento, me juntar a pessoas com quem eu posso dialogar, combinar estratégias e respeitar os meus valores e princípios. E seu pai foi muito carinhoso em me acolher nessa casa. Você tem sido. E todo esse time que a gente está montando para participar de jeito honesto e sincero na próxima eleição. Não é um jogo fácil, não, Zé. Acho que você já está no PSD. Para mim, que estou chegando, eu tenho um a mais que é explicar para as pessoas,
mas eu tenho ouvido tanto carinho e tanto acolhimento de pessoas que conseguem entender que não dá para você viver da polarização do sim e do não e tem que descobrir um caminho mais ao meio. E olha que eu não tô falando de centrão, não, porque nem combina comigo. Todo mundo sabe que eu sou mais progressista do que conservador. E para ser progressista no mundo real que a política brasileira inventou, a gente precisa mudar de rota, às vezes, para atingir os mesmos objetivos que a gente tinha quando acessou a política a primeira vez. O Lino continua o mesmo. A casa é outra, mas é a casa que vai me dar a oportunidade de acessar o poder do jeito que os poderosos criaram a nova fórmula. Quem sabe com a gente lá, a gente não reverte isso e melhora o entendimento do que é o sistema eleitoral brasileiro. Com certeza, com certeza. Lino, vamos entrar agora aqui na sua vida mais pessoal. Conta pra gente coisas que você mais gosta de fazer. Né? Se você escolher ir pra praia, qual é a sua decisão? Praia Grande ou Lago do Robertinho? Ou Praia da Polar? Eu prefiro a Praia da Polar. Todo mundo vai rir disso porque a Praia da Polar é mais perto. Eu vou a pé. Eu não gosto de dirigir, rapaz. Esse é meu problema. Detesto. Assim, eu sempre digo para as pessoas que eu queria muito... Eu tenho uma mania de transporte público. Sério mesmo. Eu sempre achei que Boa Vista é daquela cidade que devia ter um transporte público do caramba para evitar que a gente tivesse que andar de carro, cada um num carro. E eu sou daqueles que toparia muito andar de ônibus. Mas a gente não tem um sistema público de transporte que favoreça isso. Eu dirijo. E como eu vou pra praia, às vezes, meu cachorro, meus amigos, a gente faz da minha casa a transição para chegar na Polar, que é a praia que eu gosto, vai. Outra escolha, viajar ou tomar um bom vinho com os amigos ou curtir um cineminha? Não dá para fazer as três coisas viajando? Viajando, tomar um vinho no cinema. Isso mesmo. E com a galera junto, assim. Com a galera junto. Você já encontrou algum aluno ou aluna, né, brilhando aí numa carreira profissional e ficou assim todo orgulhoso? Já, e eu tenho muito orgulho de ter podido, de alguma maneira, contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas, sabe? Saber que eu tenho aluno secretário de Estado, ex-aluno que já foi prefeito, ex-aluno que trabalha com desenvolvimento de política pública no governo federal, ex-aluno que virou professor e já é doutor da universidade. Eu tenho 45 anos, parece que eu já estou bem sambado, né? Mas não. Eu tenho 45, mas eu dou aula há muitos anos, sabe? Minha primeira experiência de sala de aula eu tinha 16. Eu sempre gostei de língua estrangeira, né? Eu fui professor de inglês durante muitos anos. Depois do inglês é que veio essa coisa da carreira acadêmica. Mas desde as aulas de inglês, que é quando eu fiz muitos amigos, até hoje, que eu sou professor da universidade... Tem uma coisa que eu sempre digo que é o poder que a educação teve de transformar a minha vida e me tirar lá do Gama e me colocar aqui em Roraima como uma alternativa política para muitas pessoas. Eu acho que o poder que eu tenho de, às vezes, transformar o que está escrito num texto junto com outros alunos e a gente reinterpretar e recondicionar a maneira como a gente pensa... gera reflexão crítica capaz de mudar a vida de outras pessoas. Por isso que, quando eu vejo um aluno meu que hoje está numa secretaria de Estado ou mudando a vida de alunos numa sala de aula na cidade, é um orgulho danado saber que a educação transforma as pessoas e que eu fui parceiro daquele processo. Legal. Lino, a gente já está encerrando aqui o Pois É, mas eu tenho uma última pergunta para você. Qual o teu sonho daqui para frente? Meu sonho? Rapaz, acho que meu maior sonho hoje é ser deputado federal. Eu quero muito, no dia 2, ver a lista e eu estar entre os 8. Esse é o meu maior desejo. E não é um desejo meu em si, porque eu tenho uma coisa com o Congresso, não. Eu acho que é a possibilidade de eu mostrar para as pessoas que outras pessoas como eu também podem. A gente pode ter pessoas como eu que sonham, que suam, que acreditam, que também podem ser deputados. Não sou rico, não é uma lógica de dinheiro, né? É uma lógica de dedicação mesmo. Eu sei que as pessoas sabem o quanto eu me dedico para atingir um objetivo. E a caminhada que eu e você iremos fazer em breve, ela vai passar uma mensagem para pessoas que também acreditam nisso. Quem acorda de manhã e manda o filho para a escola, quem vai para o campo,
quem bota o filho para acreditar em sonhar também, quem é vovó e vovô e já viu o mundo de vários jeitos, mas hoje precisa ser cuidado, é para essas pessoas que eu quero dedicar os próximos 4 anos da minha vida para que elas tenham um deputado para chamar de seu e que esse deputado seja eu. Isso aí. Se Deus quiser, estaremos juntos. Amém. Amém. Pois é, o papo tá muito bom. Acho que nós já passamos, já estouramos o nosso tempo aqui. Eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo curtiu demais. Lino, obrigado, meu querido, por aceitar aqui o convite para vir aqui no Pois É. Você é mais um convidado que engrandece aqui o meu podcast. Tá na hora, né? Tomara que vocês tenham gostado, tomara que fique com gostinho de quero mais. Lino, fala aí o seu @, pra galera te seguir. Eita, no Instagram, lino.berg, porque roubaram o meu Linoberg, mas você vai me achar lá, porque só tem eu de Linoberg nesse negócio. E, pra quem não tem Instagram, porque tem uma galera que não tem Instagram, Sim. Me acha lá no Facebook. Eu respondo pessoalmente todo mundo nas duas redes. E obrigado você por me receber, obrigado a tua equipe por estar aqui, obrigado pela rosquinha e pelo café com leite. É isso aí, pessoal. Me sigam lá também no @Zé Haroldo Catedral, tanto no Instagram quanto no Facebook. Esse foi mais um Pois É. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!